Bom dia a todos. Bom dia ao professor João, ao professor Adeilson, à professora Marley, a todos os discentes, todos os participantes do nosso evento. Agradecemos a participação de todos e vamos apresentar agora a palestra do professor doutor José Adeilson Medeiros do Nascimento, né? José Adeilson é graduado pela Universidade Federal da Paraíba, campus CCA, em agronomia. Tem mestrado pelo Programa de Pós-Graduação em Manejo de Solo e Água, também pela mesma universidade, e doutorado em agronomia, né? Produção vegetal, com área de concentração em solos e nutrição e planta. Ele atualmente é professor do Instituto Federal do Ceará, campus Tianguá, e foi professor da UESP durante os anos de 2013 e 2014. Né? Foi transferido para o Instituto. E, de antemão, agradecemos a presença, o aceite do professor Adeilson, né? Sabemos que tem suas agendas e tirar um tempinho para falar para vocês aí sobre hidroponia. E sem mais conversa, vou passar a palavra para o professor fazer sua apresentação. Está com você, professor Adeilson. Bom dia, pessoal. Bom dia, então vamos lá. Inicialmente, agradecer o convite aí, o professor Francisco, né, e dizer da felicidade que a gente está novamente voltando para a casa onde iniciou, né, o Campus Uruçuí. Ele foi meu primeiro, vamos dizer assim, minha primeira oportunidade de trabalho após sair da universidade. Passei aí em torno de um ano, né, e é sempre uma satisfação ter, né, a oportunidade de contribuir novamente com essa casa, né. Então, falar aqui dos nossos colegas professores, né, a professora Marley, que está aqui presente, o professor Francisco, que além de amigo foi colega também de curso, né, a gente tem uma longa história aí, o professor Tadeu, também um grande amigo que a gente fez aí durante a vida, e que foi nosso colega de trabalho aí no campus, a professora Ana Arlete, a qual tenho grande estima, né, foi quem me recebeu muito bem aí em Uruçuí, e, vamos dizer assim, eu devo muito a essa casa, a esse campo, né, então fico muito feliz de poder hoje contribuir um pouquinho com essa história, né. Então, parabenizar os organizadores do evento, a gente sabe que nesse período está tudo muito difícil, esses eventos nesse formato, né, a gente também já tem feito por aqui, a gente sabe a dificuldade que é fazer, né? Então, meus parabéns aí e que mais desses se tornem realidade, né? Então, também uma satisfação dizer que, né, por exemplo, no primeiro dia eu tive a oportunidade de assistir a palestra de um ex-aluno meu aí, o Richard, né? Fico muito feliz de poder dividir o palco hoje também, vamos dizer assim, né, entre aspas, com uma outra ex-aluna minha, a Juliana, né? Então a gente fica muito, muito feliz de poder fazer esse tipo de evento, né, poder ajudar dessa forma. Então, felicidade não podia ser maior de estar participando desse momento. Então, hoje a gente vai falar um pouco para vocês sobre hidroponia, tá certo? Não é uma realidade tão expressiva para vocês quanto é o cenário das grandes culturas, do milho, da soja, do algodão. Talvez alguns até nem assim, tenham tido contato, né? Eu pouco tenho, mas eu vou mostrar para vocês que a hidroponia ela é vamos dizer assim, uma atividade da agricultura, tá certo? Que gera tão ou mais lucros em algumas situações do que as grandes culturas, né? A agricultura, de uma forma geral, ela atrai muitas divisas, né? Então, eu vou começar aqui a compartilhar com vocês a minha tela para que a gente consiga falar um pouquinho aí sobre a hidroponia, né? O que é o cultivo hidropônico. Professor Francisco, a apresentação aparece aí já para vocês? Aparecendo, professor. Isso. Perfeito. Ok, então.
Então, veja, nos foi solicitado, né, o professor Francisco nos solicitou falar sobre a hidroponia, uma alternativa para superar a crise. Então, nós temos vivido agora, nesses últimos dias de pandemia, né, vamos dizer assim, períodos difíceis, mas nós percebemos que a agricultura, de um modo geral, ela permaneceu pujante, né? A gente não sofreu tanto quanto os outros setores. E a hidroponia, principalmente, ela também, né, não teve, eu tive assistindo as outras palestras, aí a gente viu que o agronegócio ele não foi tão impactado, né, com essa pandemia. A hidroponia também não. A gente vai ver que o mercado, pelo contrário, ele cresceu, né, o mercado de hidroponia, de produtos hidropônicos. Então, para que a gente tenha uma ideia inicial do que é hidroponia, para aqueles que ainda não conhecem, né, o nome hidroponia, né, a fiel tradução desse nome, ele vem de trabalho na água, né, e a gente traduz no dia a dia como o cultivo na água, né, ou o cultivo sem solo. Então, atualmente, tudo que é cultivo onde a fonte de nutrição das plantas é exclusivamente uma solução nutritiva, tá certo? Nós tratamos como hidroponia, né? Tem pessoas que costumam chamar o cultivo em substrato de semi-hidropônico, né? Mas hoje toda forma de cultivo que depende da solução nutritiva para ser fonte principal de nutrientes é chamada de hidroponia, né? Então, a hidroponia, ao contrário do que algumas pessoas pensam, ela não é uma novidade, né? A hidroponia, ela é muito antiga, né? O que acontece é que as pessoas elas começaram a observar, né, que as plantas elas cresciam na água, não necessariamente com a presença de solo. E aí, por exemplo, um exemplo muito típico disso é os jardins suspensos da Babilônia, né? Eles já eram feitos de forma hidropônica. As chinampas, que eram forma de cultivo dos astecas aqui nas Américas, elas também eram uma forma de cultivo hidropônico bem arcaico, mas já deu base para esse início, né? E com o passar do tempo, né, já mais próximo da nossa história, nós tivemos os estudos aí de nutrição de plantas, com avançados estudos em agronomia, e aí surgiu o cultivo hidropônico, né? Lá em 1860, já na Alemanha, já se conseguia cultivar uma planta de semente a semente, como a gente chama, somente em água, solução nutritiva, né? Algumas curiosidades, né, do passado e do futuro. Na Segunda Guerra Mundial, o que sustentava muitos dos soldados, né, das tropas americanas e japonesas eram os cultivos hidropônicos, né, feitos em areia, né? Eles, em algumas situações, eles ocuparam ilhas rochosas, onde não havia como se cultivar de outra forma, e o cultivo hidropônico, que foi também uma sacada dos japoneses, ele foi uma alternativa de cultivo de hortaliças para aquele pessoal, né? E como se estuda muito também a vida em outros planetas, e a gente já sabe que tem gente até marcando viagem para Marte já, né? Então, se a gente um dia for colonizar outro planeta, a primeira forma de cultivo que a gente vai estabelecer lá é a hidroponia, certo? Então, ela vai favorecer esse feito. Falar rapidamente aqui para vocês dos sistemas de hidroponia, tá bom? Então, nós temos os sistemas em duas fases, onde você tem a planta cultivada diretamente com a raiz na água, né? Ela tem aí variação, em um momento ela respira, em outro momento ela absorve água. Nesse caso, nós não temos substrato, né? A raiz fica em contato direto com a água. É o chamado sistema INFT, né? Ou técnica do filme nutritivo. Temos também a aeroponia, né? Que nesse caso aqui a água ela é vaporizada no sistema radicular das culturas. E os sistemas trifásicos, que é aquele onde a gente cultiva as plantas em substrato, né? Mas veja, nós temos um substrato, só que a única função dele é sustentar a planta em pé, vamos dizer assim, né? A fonte de nutrição é a solução nutritiva, né? Pode ser feito isso também em areia, né? O cultivo em areia lavada, em perlita, que é uma espécie de material mineral muito usado na ornamentação, e
na fibra de coco, que é muito corrente aqui, por exemplo, no estado do Ceará, o pessoal cultiva muito o morango, né, na fibra de coco. Mas não só morango, o tomate também a gente consegue cultivar. Tem o sistema de aquaponia, né, esse aqui já é mais utilizado na produção de peixe, onde você usa a água residuária, né, vamos dizer assim, do peixe para fazer o cultivo das plantas. Aqui não entra fertilizante, né, vamos dizer que é um sistema praticamente orgânico, né, porque as fezes dos peixes é quem vão promover a nutrição das plantas. O que é que se pode cultivar em sistema hidropônico? Então, teoricamente, você pode cultivar tudo em sistema hidropônico. Qualquer cultura pode ser cultivada em solução nutritiva, certo? O que muitas vezes dificulta esse processo é que, por exemplo, se você imaginar querer cultivar um pé de cajueiro, um pé de laranja em hidroponia, você vai conseguir. Só que a estrutura que você vai ter que montar para sustentar essa planta, muitas vezes vai tornar economicamente inviável o sistema. Mas hoje nós temos principalmente o cultivo de hortaliças, frutas, né, como morango, e pastagem também em sistemas hidropônicos. Né? Pastagem muito cultivadas em países onde você tem uma parte do ano a pastagem congelada, então é uma alternativa para você fornecer pastagem durante todo o ano aos animais. Então, vamos lá. Por que a hidroponia ela é uma saída na crise? Né? Por que ela pode ser, vamos dizer assim, um propulsor da economia? Primeiro, porque produzir hidroponicamente lhe permite fazer um melhor planejamento da produção. Em razão de quê? Os sistemas hidropônicos, eles geralmente são mantidos em estruturas protegidas, né? As estufas ou abrigos telados. Em razão disso, você consegue produzir todo ano, né, de inverno a inverno, sem interrupção. Quando você tem um sistema convencional, você só consegue produzir economicamente nas épocas onde você não tem a presença da chuva, né, porque você terá muitos transtornos decorrentes. As hortaliças, elas toleram muito pouco as chuvas, né? Então, a hidroponia, ela favorece isso. Você tem um mercado, você consegue fornecer o ano inteiro, né, ininterruptamente, produto e com qualidade. Depois, porque você vai ter um produto com melhor qualidade, certo? A hidroponia, diferente do cultivo no solo, ela permite que você dê à planta uma nutrição balanceada, tá certo? Então, você oferece ali os nutrientes exatamente na quantidade e você consegue uma eficiência de uso desses nutrientes muito maior. Você tem uma carga mínima de defensivos utilizadas nesse tipo de cultivo. Então, você tende a ter um produto de maior qualidade. Pelo fato vamos dizer assim, do vegetal ele permanecer protegido por essa estrutura, você tem aí quase que, vamos dizer assim, muito pouco ataque de praga e doença. Né? Se for um sistema bem manejado, em algumas situações a gente nem usa defensivos agrícolas. Por que uma saída? Veja, produzir hidroponicamente, ela requer muito menos mão de obra, principalmente nesse período agora, onde a gente vivencia, né? Onde você precisa distanciar as pessoas, você precisa trabalhar com um número mínimo de pessoas. Veja que a hidroponia ela promove uma economia de até 75% da mão de obra, né? Para exemplificar isso, por exemplo, né, a gente tem uma pessoa consegue tomar conta de 30 mil pés de alface no sistema hidropônico. Para tomar conta desses mesmos 30 mil pés, nós precisamos de 4 pessoas no sistema convencional. Né? Então, a economia ela é muito alta aí nessa parte de mão de obra. Você tem uma facilidade muito grande na execução de tratos culturais. Isso promove um maior rendimento, né, da mão de obra. Então, no sistema hidropônico, você trabalha praticamente todo o tempo em pé. O trabalho se torna muito rápido. Ao passo que no sistema convencional, você tem que trabalhar em posições incômodas, né? Levanta e abaixa. Isso faz cair muito o rendimento da mão de obra. Então, você tem aí, vamos dizer assim, gasto muito mais elevado e tende a ter muito mais problema, né, com funcionários deixando o trabalho por causa de a questão de dores e algumas outras doenças advindas desse processo.
Veja, produzir hidroponicamente tem uma vantagem muito grande. Qual é? Você consegue produzir em espaços mínimos, né? Então, um hectare de milho, por exemplo, não é nada, né? Se vocês forem comparar aí com a região de vocês, né? Mas, se você for pegar esse mesmo hectare e fazer hidroponia, a situação, vamos dizer assim, um hectare de hidroponia é muita coisa mesmo. Principalmente porque ela possibilita, né, você cultivar de forma vertical, hortas verticais, né? Então, o maior produtor que a gente tem aqui na região, por exemplo, né, ele tem, acho que algo entre 8 mil e 10 mil metros quadrados, né? E já é algo gigantesco para a situação. Então, veja que essa questão de espaço para o pequeno produtor, né? Aquele que tem um pequeno espaço, não consegue produzir culturas que demandam grandes áreas, a hidroponia é uma saída muito boa. Não há necessidade de rotação de culturas, né? O sistema hidropônico tem uma vantagem muito grande. Você termina um cultivo, vai lá, limpa toda a bancada, né? Limpa o sistema e taca o pau de novo, como a gente diz popularmente, né? Então, é ininterrupta a produção, ela permite isso, né? Você consegue utilizar altas densidades de planta, né? Por área. Então, o cultivo hidropônico, ele tem aí entre 30% e 50% de incremento no rendimento de sua produção. Se você for comparar isso, logicamente, usando, né, com a produção no solo. Então, você vai ter aí um faturamento, um rendimento muito maior, né? Porque você consegue adensar as plantas em função de que você consegue ofertar uma nutrição muito melhor para essas plantas. Outra grande vantagem, na hidroponia, você diminui o ciclo de produção das plantas. Por exemplo, um pé de alface aí produzido no solo, você vai ter aí 40, 45 dias, dependendo do período do clima, né, até mais tempo para chegar ao ponto de comércio. Na hidroponia, você vai ter aí 30, 35 dias, veja que você tem uma economia por ciclo aí de 10 dias, né? Isso é muito expressivo. Então, no final, isso te gera por ano aí em torno de 2 a 3 ciclos a mais do que no solo, né? Então, o período aí ele encurta em 10 a 15%. Uso reduzido de fertilizantes e defensivos agrícolas. Essa é uma coisa muito importante do cultivo hidropônico. Então, veja, nós vivemos um momento agora que também, em função de pandemia, alta do dólar, o que é de produto importado aumentou demais o preço, né? Então, seja defensivo, seja fertilizante, nós temos aí muito caro. E a hidroponia é uma grande vantagem com relação a isso, porque você utiliza muito pouco fertilizante, tá certo? E você utiliza muito pouco defensivo. Em algumas situações, quando o sistema é bem manejado, você nem chega a usar defensivo. Por exemplo, consumo de fertilizante para a produção de 500 plantas de alface. No sistema hidropônico, tu vai gastar de 1,5 kg a 2 kg de fertilizante para produzir 500 plantas, né? Agora, se tu for produzir essas 500 plantas no solo, esse valor vai subir tanto aí, né? Então, a economia de fertilizante nesse sistema, ela é altíssima, né? Chega aí a 70%, 80% em relação ao sistema convencional. Então, num período em que nós vivemos essa alta de insumo, né? Então, ter um sistema que consome pouco é importante. Água é muito importante, né? Principalmente para nós aqui do Nordeste, semiárido, né? Cultivo hidropônico chega a economizar até 95% em relação ao sistema convencional, né? Principalmente nesse sistema que a gente chama NFT, onde a planta fica direto na lâmina de água, né? Então, a economia de água, ela é altíssima, né? Você tem uma melhor higienização e controle de produção. Veja, na hidroponia a coisa é muito legal, porque você vai colher o seu alface lá na bancada, né?
e aí você já colhe aquele alface e já embala direto para o supermercado. No sistema convencional, não. Além do trabalho maior que você tem que ir lá, abaixar, cortar aquele alface, você vai ter que retirar aquelas folhas sujas, você vai ter que passar por um processo de higienização para só depois colocar isso no mercado. Então, veja que aí também já há uma redução expressiva de mão de obra. Melhor identificação do produto. Você consegue colocar no mercado um produto mais adequado ao consumo, né? Então, você tem um produto com menor probabilidade de contaminação, principalmente nesse período de pandemia, né? Porque ele fica protegido pela embalagem. Você consegue, nessa embalagem, colocar dados nutricionais, dados de rastreabilidade, ou seja, você consegue informar muito mais o produtor, consegue deixá-lo muito mais protegido. Você vai ter também um produto com maior tempo de prateleira, né? Então, a produção hidropônica, ela permite isso. Então, veja que quando você colhe uma alface em sistema hidropônico, você colhe essa alface a planta inteira, ou seja, você retira ela com um sistema radicular. Após isso, você acomoda ela num saco plástico aqui, né? Nesse saco plástico, na parte de baixo, né, onde fica a raiz, alguns produtores colocam um pouco de solução nutritiva e isolam isso aqui. Ora, esse processo faz com que sua alface fique lá 1 semana até 2 semanas, né, sem murchar, ou seja, viável, né? Isso favorece também muito ao quem compra, né, ao dono do supermercado. Você tem muito menos perda. Para a dona de casa, isso também é importante, né, porque você coloca na geladeira lá e você vai ter um tempo de utilização maior. Quando você colhe o alface convencional, a primeira coisa que você faz é cortar esse sistema radicular. Então, aquilo ali já favorece uma perda de água muito grande da cultura e, a partir de então, isso vai se acentuando, né? De modo que se tu colhe o alface e leva para a feira livre, hoje, se tu não vender, tu perdeu aquele alface. Então, na hidroponia, outra grande vantagem é essa forma, né? Pode ser produzido em qualquer local. Então, essa é uma tecnologia que permite você cultivar até dentro de casa, né? Uma curiosidade é que muito entorpecente, né? Cocaína, maconha, nos Estados Unidos, eles estão sendo produzidos dessa forma, né? Em mansões com luz artificial. Então, conforme o controle das autoridades ele foi crescendo, e você tem essa técnica que consegue produzir muito mais rápido, colocar produto no mercado com maior qualidade, o mercado negro ele também entrou nessa jogada, né? Então, do mesmo modo que a gente produz folhosas, alface, frutas, né? O mercado negro ele também aproveitou, né? E está produzindo muito de drogas, né? Como cocaína e maconha nesse sistema de produção. E aí você aluga uma casa lá, você instala um sistema desse para que o pessoal descubra. Isso vai anos, né? Porém, tudo não são flores, né, no cultivo da hidroponia. O que é que pesa contra esse cultivo hidropônico? Os custos iniciais, geralmente, eles são elevados, né? Você tem que montar uma estrutura de proteção, né, as chamadas casas de vegetação, e isso está custando hoje 100, aqui eu coloquei, ficou 10, mas é 100, viu, pessoal? De 100 a 150 reais por metro quadrado em média, né? Esses ambientes. Então, o custo é elevado, mas dizer que esse custo elevado, geralmente o retorno dele, quando você consegue viabilizar o comércio, ele vem em torno de 3 a 4 anos, certo? É relativamente rápido, né? O que dificulta muito também é o balanço das soluções nutritivas, né? Então, você tem aí que ter equipamentos sofisticados, precisos para fazer essa solução, né? Você tem que ter um pessoal, uma mão de obra capacitada para isso, né? A gente aqui, por exemplo, eu ministro anualmente um curso de 40 horas para produtores, para alunos, para justamente favorecer essa questão, né? Porque um dos grandes entraves é esse balanço de soluções nutritivas, né? Porque o pessoal se perde muito nisso aí. Então, o custo inicial, ele é, vamos dizer assim, caro, o que trava muita gente a iniciar. Mas, quando você consegue entrar, rapidamente você tem esse retorno.
Uma coisa ruim, às vezes, é que alguns sistemas, né, os chamados sistemas abertos, onde a solução nutritiva é descartada no meio ambiente, provoca muita contaminação ambiental. Mas isso é uma coisa que dá para controlar, né? Então, a hidroponia é um mercado que só cresce. Então, em pandemia, né, independente do período que a gente viva, o mercado de hidroponia ele é crescente, né, como a agricultura de uma forma geral. No entanto, nós nordestinos ainda usufruímos pouco disso. Veja, há uma crítica muito grande, principalmente pelo pessoal do Sudeste, que nós vamos buscar tecnologia de hidroponia no Sul e no Sudeste, quando, na verdade, devia ser o inverso. Eles deviam vir buscar aqui. Por que isso? Nós somos uma região, né, na maioria semiárida, onde a gente tem pouca água e de qualidade muito menos. Então, nós devíamos ter um certo know-how, né? Nós devíamos explorar mais essa forma de cultivo, porque nós somos quem mais precisa dessa economia de água, né? Dessa economia de insumos. Se vocês olharem no mapa, né? Por exemplo, vocês vão ver aí que o Piauí, essa parte, pelo menos essa parte do Uruçuí, ela não é, na sua grande parte, semiárida, né? Eu costumava dizer para os alunos que aí é um Nordeste diferente, né? Um Nordeste mais favorável. O Nordeste mesmo, assim, o característico, né? O semiárido é região onde eu moro, né? Lá no Rio Grande do Norte, o Francisco. Então, são regiões onde essa tecnologia ela tem que chegar mais. Mas a boa notícia é que a gente já tem alguma coisa disso, né? Por exemplo, a Paraíba, lá, nós temos a cidade de Souza, que já está implantando muito de cultivo hidropônico. Antes o pessoal tinha uma barreira, né, de dizer que a hidroponia não é favorável em lugares quentes, tipo Uruçuí, né, tipo Souza, na Paraíba, alguns lugares. No entanto, descobriu-se que o problema não é o lugar. Se você conseguir manter a solução nutritiva com a temperatura adequada, né, em torno de 25, 26 graus, você conseguir refrigerar essa temperatura da água, você consegue produzir independente da temperatura ambiente. É lógico que o seu gasto, né, ele vai ser um pouco maior porque a transpiração das plantas aumenta muito mais, né, nessas situações. Mas é viável sim, né? Então, veja, o consumo de hortaliças, né, de modo geral, ela cresceu muito agora na pandemia. Né? Então, veja que isso favoreceu muito o mercado. Né? O mercado de hidropônicos, de hortaliças, ele praticamente não sentiu. O que prejudicou muito o mercado agrícola nesse período não foi nem a produção em si, né? Foi a parte logística, o transporte de materiais, que muitas vezes ficou dificultado. Mas o fato de as pessoas terem sido forçadas a ficar em casa, né, na pandemia, fez com que as pessoas, além de consumir mais alimentos, elas partissem para esse lado também de um consumo mais consciente e de também alimentos mais saudáveis. Tem visto que você está ali, vamos dizer assim, numa rotina mais sedentária, e se você não se alimentar bem, você tende a ficar doente mais facilmente. Então, esse mercado aí, ele foi favorecido, né? Então, quer se fazer hidroponia? Eu quero investir em hidroponia. O que é necessário? Né? O que é que eu quero de início? O que é que eu preciso? Primeiro, você tem que ter água em quantidade e qualidade. Né? A gente diz em quantidade relativa ao que você quer fazer. Né? Porque a gente já viu que a economia em relação ao sistema convencional é muito grande. Então, você tem que ter água, né? E a qualidade dessa água tem que ser boa, né? Tem que ser água doce, como a gente diz, com baixa quantidade de sais. Você tem que ter um trocado aí para começar a investir, né? Porque é um sistema que inicialmente requer um aporte de recursos elevado, dependendo do que você queira fazer, tamanho, principalmente. Você tem que ter um conhecimento específico, né? Quem vai entrar na hidroponia, ele tem que investir em conhecimento, né? A hidroponia, ela exige muito de conhecimento técnico. Então, se você não está disposto a fazer um curso, né, nessa área, você tem que contratar profissionais que, vamos dizer assim, entendam da situação.
E mercado, né? Então, você tem que conseguir mercado, que é a parte mais difícil. Então, produzir é fácil, agora vender é difícil, né? Eu converso muito com produtores hidropônicos aqui, e a dificuldade é que o pessoal quer comprar o hidropônico, né, vamos dizer assim, comercializar da mesma forma que o comercial. E, geralmente, o produto hidropônico, por ele ter um aspecto, uma qualidade melhor, o pessoal quer colocar ele em mercados que valorizem mais, né? Então, o produtor outro dia me dizia que para entrar com o produto dele em grandes redes de supermercado, ele precisava subornar, às vezes, os gerentes, né, para conseguir inserir esse produto. Então, se você consegue um bom mercado, você já conseguiu metade da coisa, né? Porque produzir, embora pareça ser a parte mais difícil, não é. Então, como a gente disse, você tem que ter uma água de boa qualidade, né? Se você tem uma água de boa qualidade, é o primeiro passo. Você tem uma água aí doce, né, com 0,5 milisséries por centímetro, um pH entre 5,5 e 6,5, você já tem aí, vamos dizer assim, o passo maior. Eu digo isso, coloco isso aqui, gente, porque eu já vi situações de pessoas aqui que começam a comprar as coisas, começam a montar todo o sistema, daí depois eles observam que a água deles não serve para fazer hidroponia, né? Então, é uma coisa muito importante que a gente deve estar atento. Em época de pandemia, a produção em casa é uma saída. Então, veja, existem já, né, empresas que produzem bancadas hidropônicas para você conseguir cultivar hortaliças na sua própria casa, né? A gente consegue fazer isso. E principalmente quem mora em apartamento, locais reduzidos, você consegue produzir, né, uma variedade de coisas e consumir com muita qualidade, né, ali manter sua dieta favorável, né? Hidroponia gera lucro, viu? Muito lucro. Então, é um mercado fantástico com relação à geração de lucro, né? Então, a gente tem visto aqui muito produtor bem-sucedido aqui na nossa região com a hidroponia. E olha que a maioria das pessoas aqui só plantam basicamente o alface, né? Então, para finalizar, né, deixar essa figurinha aí para a gente dar uma refletida, né? Por exemplo, nós temos aí a realidade de vocês, que é o consumo de grãos, né, produção de algodão. Aqui mais para a gente tem a hidroponia, né, a produção de hortaliças, de frutos. E eu me lembro bem que em uma visita que alguns alunos aí fizeram aqui, né, eles visitaram uma estufa, e eu dizia aqui a eles, né, vocês sabiam que essa estufa aqui tem um rendimento tal qual uma fazenda de 10 mil hectares de soja ou milho? E eles olhavam para mim espantados assim, mas como, professor? Eu digo, é assim, às vezes a gente olha isso aqui e vê reduzido, pequeno, né? Mas eu tenho produtores aqui que chegam a vender em torno de 3, 4 mil pés de alface por dia. O alface, geralmente, ele sai a R$2, R$2,10. Aí, se você multiplica 3 mil pés de alface por 30 dias, depois multiplica por 12 meses, depois você faz a conta disso aí, você vai ver que o faturamento ele é bem alto também, né? E sem falar que nós temos o cultivo de alface especiais, tem pé de alface aí que sai do produto a R$5, R$6, né? Então, é uma realidade muito bacana também. Então, só para mostrar que o nosso Brasil, ele é diverso, tá certo? Há regiões que produzem grãos, há regiões que produzem hortaliças, mas, de modo geral, tudo nos é favorável, né? A agricultura, graças a Deus, é a nossa saída nessa pandemia, né? Então, nós estamos bem nesse aspecto. Nosso mercado não foi, vamos dizer assim, comprometido, muito pelo contrário, o pessoal está contratando pessoas, porque o aumento do consumo de alimentos, né, com o pessoal em casa, ele está mais expressivo, em função disso também a produção. Então, nós tínhamos para falar para vocês hidroponias sobre hidroponia isso aí, superficialmente, né, porque a gente não pode também aí dispor de muito tempo, mas dizer que a gente pode, em algum outro momento aí, né, fazer um curso, ofertar cursos para vocês. Eu costumo ministrar aqui curso de 40 horas, o pessoal consegue aí um aporte de informações muito bom. A gente tem muitos produtores que saíram desses cursos, né? Então, essa palestra é só mais para vocês que vocês tivessem uma ideia do que pode
render a hidroponia, né? E como ela pode ser uma saída para a crise, em tempos de insumos caros, de redução de pessoas para utilização de mão de obra, né? Redução de investimento para a gente sair dessa crise, a hidroponia ela pode ser sim uma alternativa. Então, muito obrigado aí ao professor Francisco, ao professor João, os organizadores, né? E agora eu fico aberto aqui às perguntas que porventura surgirem, né? Tá, ok. Muito obrigado a você, professor Daílson. A palestra apresentou aí uma alternativa à nossa região, né? Professor Adeilson, agora a gente parte para uma parte, pode deixar a sua câmera ligada, a gente, a gente parte para os questionamentos que venham, que aconteceram aqui no chat, e também a mediação que a gente está fazendo, né? Eu tenho uma pergunta, né, para você. Como sua formação foi toda na área de solo, né? O que levou você a partir para essa área de hidroponia, de cultivo hidropônico, visto que seu conhecimento básico aí todo partiu na área de solo, né? E explique para os meninos aí o que é que leva você a mudar um pensamento, mudar esse direcionamento na sua área de pesquisa, na sua área de atuação. Bom, vamos lá. Parece um contrassenso, né? Eu que sou da área de solos, agora estou assim, investindo no cultivo sem solo, né? Mas o que acontece? Eu sempre, minha formação ela é na parte de nutrição mineral, né? Tem algo de nutrição mineral. Eu gosto dessa parte de nutrição de plantas. Quando eu cheguei aqui no estado do Ceará, eu encontrei esse cenário, né? Da hidroponia. Tem muito produtor aqui, hidropônico, principalmente de alface. E o tanto que a gente percebe é que ainda há muito amadorismo, né? Vamos dizer assim. O pessoal ainda faz de forma muito arcaica. E como nós temos um laboratório aqui dentro do nosso campus, a gente busca, né, fazer pesquisas para dar um pouco mais de suporte a esses produtores. Eu falei agora há pouco, a gente ministra anualmente um curso, né, um curso de extensão em hidroponia, é um curso teórico-prático, onde o aluno ele sai com capacidade de manusear e, inclusive, de montar um sistema de produção, se for o caso, né? É um mercado muito bacana, tá certo? Agora eu estou saindo dessa parte mais de folhosa, quero entrar no cultivo de morango e de tomate, porque justamente para diversificar. O pessoal aqui ainda tem muita cultura das folhosas, né? E a gente quer, vamos dizer assim, inserir outras culturas, né? Para tornar mais, mais diverso, aumentar a oportunidade de lucro, né? Ok. Temos aqui uma pergunta no chat da professora Marley Rosa dos Santos, né, da UESP. Então, ela pergunta: quais são as doenças que mais causam dano no cultivo hidropônico e como é feito o controle? Vamos lá. Professora Marley, geralmente, nos cultivos hidropônicos, né, em função da gente ter ali a água muito tempo, né, nós temos mais problemas com doenças fúngicas, tá certo? E, assim, a doença que mais nos dá dor de cabeça é o picking, né? Ele, vamos dizer assim, ele devasta mesmo os sistemas hidropônicos, né? Então, assim, quando a gente tem problemas, dor de cabeça, é com ele, né? Mas, de modo geral, a gente vai ter muito problema com fungo, né? Pragas, a gente, quando tem um sistema, uma casa, um abrigo telado bem feito, né? E se você manuseia de forma adequada, você não tem praticamente problema com pragas, né? Então, assim, doenças, nós vamos ter mais as fúngicas, né? Ok, algo mais? Professor, aqui a gente só tem gente lhe parabenizando pela palestra. Então isso indica que foi muito boa, viu? E a gente aproveita aqui para agradecer sua disponibilidade novamente, agradecer sua
sua experiência, sua ótima palestra, e deixar a palavra aí para você dar encerrar sua fala e dar suas palavras antes da gente passar a palavra para o professor João e ir para a próxima palestra. Muito obrigado novamente e fique à vontade para falar. Nada, eu que agradeço aí a vocês aí por terem me convidado, certo? Eu, como desse início, eu fico muito satisfeito de voltar aí a participar de alguma coisa da UESP, voltar a contribuir, né? Então, veja, quando me foi solicitada essa palestra, eu fiquei pensando no que falar, né? Hidroponia, ela é bem, como toda área de conhecimento, é bem vasta, né? Então, eu vou mostrar aqui alguma coisa das vantagens, né? Porque, quem sabe, eu entusiasmo aí o pessoal a começar alguma coisa nesse ramo. Eu não sei como é que está agora a situação aí, mas até o momento em que eu estive, em 2014, a gente não tinha praticamente nada disso, né? A própria produção de hortaliças e frutos convencionais, ela era muito restrita. O que a gente consumia disso vinha de Petrolina, ali de Guadalupe, né? Então, não é tradição dessa região esses cultivos, né? Mas a hidroponia, ela é um mercado muito favorável, né? Hoje o pessoal produz muito coentro, muito alface, folhosas de um modo geral, está entrando também na parte de hortaliça fruto, como tomate, pimentão, o morango, e, como eu disse, é um sistema que você tem lá, vamos dizer assim, alguma coisa de dificuldade para começar pelos custos, mas depois que você implanta, você conduzindo adequadamente, você deslancha, e é um mercado muito favorável. Então é isso, a gente espera ter contribuído aí um pouco com o conhecimento de vocês. Fico disponível para outros momentos, né? Quem sabe aí um dia eu vou para passar uma semana e ministrar um curso teórico-prático aí para vocês, né? Quando essa pandemia passar, para a gente vai ser uma satisfação. Então, obrigado aí, professor Francisco, professor João, professora Marley, professor Tadeu, não sei se a Marlete está por aí. Abração aí para vocês e contem com a gente quando precisar.